Amém, Senhor. Pai, nós queremos te render graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que o Senhor tem estendido sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada mulher que tem se disponibilizado a estar aqui toda segunda-feira para aprender mais de ti, para se capacitar, para exercer, Senhor, essa tão linda, tão nobre missão que o Senhor nos deu. Que nessa noite o Senhor se sinta à vontade para ministrar os nossos corações, para nos alertar naquilo que nós precisamos ser alertadas. Mantém, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações cativos a Ti nesse momento, que nenhuma das sementes que sejam lançadas nessa noite se percam, mas que encontrem bom solo, Pai, nos nossos corações e que frutifiquem para a Tua glória. Se sinta à vontade, Pai, direciona a Mariana nesse momento, que tudo aquilo que ela vinha falar seja inspirado e direcionado pelo Senhor nessa noite. Obrigada e se sinta à vontade nessa noite. Usa a Mariana, nos abençoa mais uma vez, para que a tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Mariana. Fique à vontade. Eu vou estar aqui se você precisar de algum suporte, mas a partir de agora é contigo, tá? Eu vou estar acompanhando o chat. Se tiver algumas perguntas, eu vou anotando. Se você quiser abrir para perguntas durante a sua palestra, fique à vontade. Se quiser também no final, você que decide. Agora é contigo. Obrigada. Olá, meninas, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Se vocês puderem me dar um feedback para eu começar, está ok, está Tá travando sim, tá ouvindo tudo direitinho. direitinho. Ah, que ótimo. Então, né, eu quero começar agradecendo a vocês pelo convite. Samara botou aí, né, que honra a minha, né, estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz. É, Meu desejo realmente é que o Senhor fale aos nossos corações, né? Tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante. Então, muito obrigada por me convidarem para estar aqui essa noite com vocês. Gente, esse livro já é a segunda vez que eu participo de um clube do livro esse mês para falar sobre esse livro, né? Então, glória a Deus, eu estou muito feliz com isso, porque é um sinal de que muitas mulheres, muitas mães, né, realmente estão despertando para esse chamado urgente, essa missão que nós temos, né, de proteger os nossos filhos como mamães ursas mesmo, de todas as ideologias e sofismas, né, e cosmovisões erradas que têm tentado aí roubar as mentes e os corações deles. Então, vamos lá para mais uma noite falando sobre isso. O meu tema, né, eu fiquei com capítulos 8 e 9. Que responsabilidade. Aí, ó, a Nanda tá nos dois clubes do livro, né? Tá se alimentando aí de todas as formas para proteger os seus filhos. Gente, fiquei com uma responsabilidade grande, né? Dois assuntos assim bem profundos. Relativismo moral e pós-modernismo, né? Primeiramente, pós-modernismo. E assim, quando a gente, os dois estão super interligados, então eu nem vou fazer muita divisão assim entre um capítulo e outro, porque não são temas muito que haja um abismo entre um e outro. Pelo contrário, né? A gente começa no pós-modernismo e ele vai chamar o relativismo moral. Então, os dois assuntos estão totalmente interligados e dá para a gente fazer uma linha, né? Um fio assim, de um assunto para o outro. Quando a gente lê e começa a ler sobre esse assunto, a gente pensa assim, nossa, né, talvez pense mais. Isso é uma realidade muito distante, talvez, né? Dos meus filhos, principalmente para quem tem criança pequena, né? Isso talvez seja algo muito mais para frente, talvez quando eles chegarem na universidade, eles vão se deparar com esses assuntos. Mas a verdade, queridas, é que está mais perto dos nossos filhos do que a gente imagina, né? O pós-modernismo, o relativismo, aqui como diz, né? Não, a verdade é não existe verdade, que é a primeira frase aqui do capítulo 8. Isso está mais perto dos nossos filhos do que a gente imagina, porque essas são as filosofias que têm ditado a nossa cultura, né? A cultura vigente. E nós precisamos nos preparar, não somente para proteger os nossos filhos no sentido, né, de abraçá-los ali, não deixar que isso chegue até eles, mas de prepará-los para que eles mesmos, em algum momento, né, quando mais crescidos, possam se proteger, para que eles possam, né, blindar ali as suas mentes
com a palavra, eles mesmos possam saber rebater as mentiras, os sofismas, né? Aquilo que não está de acordo com a palavra. Muitas vezes a gente quer colocar os filhos ali dentro de uma caixinha, né? E toda mãe tem essa vontade, muitas vezes, de protegê-los ali mesmo. Mas uma hora eles vão precisar, né? Lutar por si mesmos. Uma hora eles vão precisar dizer a razão da sua fé, como a Bíblia diz. Eles vão precisar eles mesmos responderem. E nós precisamos prepará-los para isso. Então, que bom que estamos aqui. É um sinal de que nós estamos nos preparando primeiro, para depois preparar os nossos filhos, né? E o Senhor há de nos ajudar nessa missão. Bora lá, né, gente? Eu vou usar o apologética da Mamãe Úrsula, mas eu trouxe aqui também o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, porque nos primeiros capítulos ele fala bastante, né? Tanto desses conceitos do pós-modernismo, como da questão do relativismo moral. Então, inclusive, a própria autora aqui, ela vai citar uma frase do Lewis em algum momento desse livro. Então, vou usar ele também aqui como apoio para a gente falar sobre esse assunto. Acho que a última conversa de vocês foi sobre naturalismo, né? E o naturalismo vai puxar o pós-modernismo. A gente vai dando continuidade. E aí, como eu disse, talvez a gente pense, meus filhos só vão começar a talvez ter contato com essas ideologias lá na universidade, daqui muitos anos, então não preciso me preocupar agora. Mas vocês já repararam, né? E a Rebecca e a Hillary começam o capítulo 8 falando isso, como as perguntas das crianças, elas não são mais as mesmas perguntas que nós fazíamos quando éramos crianças. Veja só, eu particularmente, e se vocês quiserem interagir, tá, gente, aí no chat, eu até, sei lá, levantar a mão para falar, fiquem à vontade. Quando eu era criança, pelo menos na minha infância, eu não me lembro de nenhum momento, assim, ter passado pela minha cabeça, nossa, será que o que está na Bíblia é verdade? Será que Deus existe mesmo, né? De ter essas dúvidas, assim, será que o que os meus pais ensinam sobre a palavra é mesmo verdadeiro? Não existia esse ceticismo em relação à palavra, em relação àquilo que era aprendido na igreja. Então, nem passava assim pela minha cabeça que, pode ser que isso aqui não seja verdade, porque eu tinha certeza que a palavra era verdade. Não sei no caso de vocês. Mas hoje, as perguntas das crianças, como elas mesmas dizem aqui, já não são mais as mesmas. As crianças pequenas, mesmo com 4, às vezes com 5 anos, elas já chegam para os pais e indagam: mas será que essa história do povo passando pelo Mar Vermelho a pés enxutos é mesmo verdadeira? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que ele existiu? Será que ele era mesmo Deus? Será que esses milagres que estão na Bíblia são mesmo verdadeiros ou são histórias criadas pelos homens? Pois é, meninas, as crianças já fazem sim essas perguntas. E por que elas fazem isso? Como a Hillary pergunta aqui, será que é porque elas ficaram mais inteligentes, que o QI delas aumentou? Não necessariamente. Né? Será que é porque elas ficaram assim mais filosóficas, né? Fazendo perguntas mais profundas? Mas o que acontece, de fato, é que a filosofia mudou. A filosofia vigente no nosso tempo mudou. E isso, a filosofia que comanda o mundo, né, a cultura vigente, ela vai ditar, ela vai determinar as perguntas que nós fazemos e as perguntas que as crianças fazem também. Então, nós estamos no pós-modernismo. E o fato de nós estarmos no pós-modernismo determina o que as crianças têm perguntado. Aí, alguém já falou aí, né, que a filha perguntou por que que não pode ver Deus, né? Por que que não pode ver Jesus? E talvez isso já venha carregado, não sei, né? Mas no caso de algumas crianças, de um certo ceticismo de, se eu não posso ver, será que existe mesmo? Porque, como eu estava dizendo, a cultura vigente, nós estamos numa era pós-moderna, e elas até falam aqui, né? Talvez nós estejamos num pós-pós-modernismo, né? Nem no pós-modernismo mais, é um negócio assim, mais absurdo ainda. E isso determina as perguntas que as pessoas fazem e que as crianças fazem. Então,
A maioria das crianças vai estar, inclusive, na escola. A maioria das crianças vai para as creches. A maioria das crianças vai ter contato com outras crianças. E essas outras crianças, muitas vezes, elas são criadas com uma cosmovisão diferente da que nós criamos os nossos filhos. E como ela pontua muito bem aqui, e eu acho que alguém já deve ter falado sobre isso, talvez a Ivonete em outros encontros, todo mundo tem uma cosmovisão, tá? Todo mundo enxerga o mundo por uma cosmovisão. Todo mundo tem uma filosofia, né? Ela fala até assim aqui: admitamos ou não, todos nós sustentamos pessoalmente uma filosofia. Até mesmo quando você diz eu não sigo nenhuma filosofia, você está seguindo uma filosofia, se não tem filosofia nenhuma, né? Em outras palavras, todos vivem com base em pressupostos e convicções relacionados ao funcionamento do mundo. Então, seu filho pode ter contato com outras crianças que estão sendo criadas com base nos pressupostos, nas cosmovisões, né, nas filosofias dos pais deles, que mesmo que digam que não tem filosofia nenhuma, eles enxergam o mundo por alguma ótica. E essa ótica, muito provavelmente, não será a ótica das escrituras, não será aquilo que nós também cremos. Então, toda essa influência, mais cedo ou mais tarde, vai chegar à vida dos nossos filhos. E aí, gente, a gente tem duas opções. Aliás, a gente tem três opções. A gente pode fugir das perguntas dos nossos filhos, né? Dar ali uma resposta curta e sair ali de fininho, né? Ignorar. A gente pode desejar que eles não façam mais perguntas, por favor, tomara que seja só uma fase, eles não perguntem mais nada, né, sobre a veracidade das coisas, da palavra. Ou a gente pode se preparar para responder as perguntas dos nossos filhos de forma convincente. Porque se a gente fugir, eles vão perguntar em outro lugar, acreditem. Papai e mamãe podem fugir das perguntas dos filhos, mas se eles não encontrarem uma resposta em casa, eles vão procurar essa resposta em outro lugar. Eles vão procurar na escola, eles vão procurar nos professores, eles vão procurar nos amiguinhos, eles vão procurar na internet. Por quê? Porque a gente tem internet hoje, minha gente. No meu tempo, era internet de escada, né? Eu acredito que a maioria de vocês lembra bem como era. A gente não tinha esse acesso rápido e fácil à informação que tem hoje. Mas, antes de estar aqui com vocês, eu joguei lá no Google em cerca de 5 segundos. Verdade absoluta, e o que é que aparece já lá? Que a verdade pode não ser absoluta, que a verdade pode ser relativa, que algumas pessoas acreditam que existe verdade absoluta, mas, né, não necessariamente quer dizer que exista uma verdade absoluta. Então, se eu tive acesso a isso em 5 segundos, o seu filho, a sua filha, também pode ter acesso em 5 segundos a essas mesmas informações na internet. Então, se a gente fugir das perguntas deles, eles vão encontrar em outro lugar a resposta. E se a gente pedir para eles pararem de perguntar, acredite, quando os nossos filhos param de perguntar, não é um bom sinal, gente. Provavelmente é porque eles já encontraram respostas em outro lugar. E essas respostas já convenceram eles, de modo que eles não querem mais perguntar a gente, ou eles não querem mais as nossas respostas. E provavelmente, como eu disse, não foram respostas baseadas na palavra. Então, só existe um caminho para nós, um caminho bíblico. É o caminho de nós nos prepararmos para guiar os nossos filhos, para responder às perguntas deles, né? Para sermos de fato as mães apologetas na vida dos nossos filhos. Pois é, né? Ó, eu vou interagir, né, com vocês, tá, gente? Eu gosto de ir conversando. A Luana disse assim: conhecemos as notas falsas, conhecendo muito bem a verdadeira. Assim é com a palavra do Senhor. Pois é, gente. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós não debruçarmos sobre a palavra, nós não temos como responder às perguntas dos nossos filhos. E não só a palavra, né? A gente vai estuda a palavra primeiramente, porque ela é a nossa única regra de fé e de prática, mas a gente precisa desenvolver, como eu falei no outro clube do livro, a gente precisa encontrar tempo na nossa vida para desenvolver, nem que seja o mínimo, uma vida de estudos, para que a gente consiga orientar os nossos filhos. Inclusive, né, eu estava aqui lendo sobre, passando os olhos novamente sobre esse livro do Lewis, sobre
o que ele fala sobre moral, né? O que ele fala sobre a questão do relativismo, que ele fala bastante aqui, a questão da verdade absoluta, se existe ou não. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Se eu não achar agora, eu procuro depois. Ou eu mesmo parafraseio aqui uma frase dele que eu achei bem interessante trazer para vocês, nesse quesito de nós estudarmos para responder os nossos filhos. Acho que ele diz o seguinte, o Lewis, olha só. Deus não se agrada nem mais nem menos dos preguiçosos mentais que de qualquer outro tipo de preguiçoso. Se você está considerando a possibilidade de se tornar cristão, devo alertá-lo para o fato de que está embarcando em algo que vai exigir você por inteiro, inclusive o seu intelecto. Pois é, minhas queridas, nós, se somos cristãs, não podemos ser preguiçosas, principalmente como mães, aí é que a gente não pode mesmo. Ser cristão não é jogar o cérebro fora, ser cristão não é abandonar o intelecto. Pelo contrário, porque o que é que a Bíblia diz? Que nós precisamos estar prontas para responder qual é a razão da nossa fé. E é possível que as primeiras pessoas que perguntem a razão da nossa fé sejam os nossos filhos, as nossas filhas. Então, como o Lewis disse aqui, nós não podemos ser preguiçosas intelectuais. A gente precisa encontrar tempo nas nossas vidas para estudar e responder às perguntas dos nossos filhos. Porque, como eu falei, até mesmo lá no outro clube do livro, se a gente não encontrar esse tempo, os nossos filhos encontrarão pessoas lá fora com muito tempo disponível para encher a mente deles de caraminhola, de abobrinhas, que não tem nada a ver com aquilo que nós cremos, com as escrituras. Então, bora lá. Deixa eu só ver o chat aqui rapidinho. Olha só, né? A Stephanie disse que a filha perguntou se Deus já sabia que o homem ia pecar, por que permitiu que fosse tentado? Gente, é um questionamento que é, assim, de adulto, né? Que a gente fala, nossa, é coisa de adulto perguntar uma coisa dessas. Mas a menina de 6 anos já está perguntando. Gente, apologética não é para doutores, apologética não é para teólogos. Nós somos teólogas também, nós somos mães, nós precisamos ser mães apologetas, esse é um chamado para nós. Mais assim, um chamado urgente, sabe? A mãe, ela precisa estudar apologética, porque é ela que guia os filhos. E claro que esse é um chamado para os pais também. Mas convenhamos, né? A gente passa mais tempo, na maioria das casas, com os filhos do que os pais. Então, né, invariavelmente as perguntas virão para nós, virão para as mães. O nome do livro que eu mencionei agora, gente, acho que é, né? Esse aqui, ó, Cristianismo Puro e Simples do Lewis. Eu vou usar ele um pouquinho aqui hoje como base, porque ele fala bastante sobre essa questão do relativismo moral. Então vamos lá, gente. Vamos caminhando, vamos mais para frente, né? O que é o pós-modernismo, né? O pós-modernismo é um sistema filosófico no qual, digamos assim, está alicerçada a nossa cultura no momento. E o pós-modernismo, o que vai acontecer, né? A gente veio aí do naturalismo, o homem tentando aí encontrar respostas na ciência, né? E acreditando que a ciência daria a ele todas as respostas possíveis. E o que vem? Frustração. Por quê? Porque a ciência, aquilo que pode ser testado, né, aquilo que pode ser apreciado pelos 5 sentidos, não é capaz de nos fornecer todas as respostas do mundo, né? Então o homem vê ali que não é possível chegar a um consenso sobre as coisas, né? No naturalismo. Ela vai até dizer assim, a autora, né? Alerta de spoiler, não conseguiram chegar nem perto do objetivo. Conforme mencionado no capítulo sobre naturalismo, a ciência provou ser tão dogmática e perigosa quanto a religião. A separação é inevitável. Pergunte a qualquer mãe como é fácil fazer toda a família concordar sobre o que comer no jantar. Como é que os modernistas acharam que as pessoas se uniriam magicamente por algo tão importante e essencial quanto o sentido da vida? Então, os modernistas, eles acharam, né, que todo mundo ali iria dar as mãos e entrar em um consenso sobre o sentido da vida, sobre as respostas que eles tanto procuravam, advindos da ciência. E o que eles descobriram que também não existe muito consenso na ciência, que a ciência, né, aquilo que pode ser testado nos tubinhos ali,
não é capaz de nos dar todas as respostas que nós procuramos. Aí, o que é que eles fizeram, né? O que é que os filósofos, os cientistas decidiram? Vamos continuar procurando a verdade? O problema está no nosso método? Não. Eles decidiram que o problema não estava no método e que eles também não deveriam decidir continuar procurando a verdade. Eles deveriam abandonar a verdade. O problema era a verdade. Se a gente não chegou no consenso, se a gente não encontrou todas as respostas que a gente queria, o problema certamente está com a verdade. Então, é melhor nós jogarmos a verdade fora. Então, basicamente, esse é o alicerce, ou a falta de alicerce, do pós-modernismo. Vamos jogar, vamos abandonar a verdade, né? Vamos jogar a verdade pela janela. Aqui ela diz, né? Os pós-modernistas tinham um dilema para resolver. Eles poderiam ou questionar o dogma do naturalismo, por que que o naturalismo não funcionou, mas se eles fizessem isso, eles teriam que colocar Deus na equação de novo, por quê? Porque os naturalistas tiraram Deus da equação, né? Vamos ficar só com a ciência, ou negariam a existência da verdade absoluta. Infelizmente, em vez de questionar o naturalismo, o pós-modernismo rejeitou a existência da verdade. Então, o pós-modernismo vai dizer nada mais, nada menos, né? Traduzindo em miúdos, que a verdade ela não existe. Ou quem nunca ouviu essa frase, que cada um tem a sua verdade. Ó, para quem está na internet, como eu, às vezes debatendo, né? Hoje já nem tanto, porque eu já estou meio cansada de debater. Mas, né, de vez em quando a gente faz um post ali mais polêmico, a coisa que a gente mais recebe no direct ou nos comentários é: essa é a sua verdade. Mas não é uma verdade absoluta. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Gente, esse pensamento nada mais, nada menos é do que a síntese do pós-modernismo. E todo mundo está abraçando isso. Às vezes, gente, até mesmo dentro da igreja. Você escuta gente falando assim: ah, não, sobre esse assunto, essa é a sua verdade. Mas cada pessoa precisa encontrar a sua verdade, cada pessoa precisa se guiar pela sua verdade. Então, no fim das contas, todo mundo tem uma verdade e nenhuma verdade é absoluta, e todo mundo crê no que quiser e sustenta aquilo como se fosse. Veja só, é um argumento auto-excludente. Não existe verdade absoluta. Mas quando eu afirmo isso, eu estou afirmando isso de forma absoluta, né? Estou dizendo de forma absoluta que a verdade absoluta não existe. Então, se não existe, essa minha frase também pode ser uma mentira, pode ser falsa. Então, ela mesma fala aqui, já no final do capítulo, se você quiser quebrar, né, o argumento para começar de um pós-modernista, quando ele disser assim, que a verdade absoluta não existe, você pergunta para ele, essa sua frase, essa sua afirmação é uma verdade absoluta? Então, o pós-modernismo, ele se autodestrói. E, infelizmente, os jovens, principalmente que são muito levados, né, por essa ideologia, eles não conseguem perceber como é um argumento autodestrutivo. Ah, no momento que você afirma, você está destruindo a base ali, a sustentação da sua filosofia. Mas por que que eles não percebem isso? Porque estão cegos. E estão cegos por sofismas. Por isso que a palavra nos alerta, que não nos deixemos levar, né, por sofismas, não nos deixemos convencer por ventos de doutrina. E nós precisamos estar atentos a isso, para que os nossos filhos, eles também não sejam convencidos por qualquer vento de doutrina, de sofisma que sopre nos ouvidos deles. Como? Construindo uma casa, né, sobre fortes convicções, construindo uma casa sobre a rocha. E, queridas, essa rocha é Jesus Cristo. Os nossos filhos, eles precisam ser ensinados a construir a casa deles, ou as convicções deles, né? A cosmovisão deles, sobre a rocha forte, firme, que não se abala, independente daquilo que eles escutem por aí na escola, ou na faculdade, ou seja onde for. Porque está afirmada na rocha que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a verdade. Inclusive, eu separei outra frase do Lewis sobre isso aqui, né? A autora ela vai falar isso, que nós devemos ensinar os nossos filhos a construir as casas deles sobre a rocha. E o Lewis vai dizer isso aqui também. Ele diz, né? Jamais devemos depositar toda a nossa fé em qualquer ser humano, nem que ele seja o melhor e mais sábio do mundo.
Há muitas coisas legais que se pode fazer com a areia, mas não tente construir uma casa sobre ela. Então, construir as nossas convicções, a nossa cosmovisão sobre as ideologias deste mundo ou sobre aquilo que pessoas dizem, é construir as nossas convicções sobre a areia. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer, ensinar os nossos filhos a fazerem, é construir sobre a rocha, principalmente em tempos de pós-modernismo. Então, bora lá, minha gente. Qual é a grande problemática do pós-modernismo e dessa história de que a verdade absoluta não existe? É que isso abre a porta para coisas tão bizarras e tão absurdas que talvez pareçam muito longe da gente, mas que estão muito, muito, muito perto. Que vê só, se eu digo que cada pessoa tem a sua verdade, e aqui a gente já puxa um fiozinho para o relativismo moral, porque os dois assuntos estão abraçados. Se eu digo que cada pessoa tem a sua verdade, e que o que é certo para mim pode não ser para você, e o que é para você pode não ser para mim, então vamos lá. Então, nós vamos entrar numa coisa bem delicada, porque adultério pode ser errado para você, mas pode ser certo para mim. Aborto pode ser errado, mas pode ser certo para você. E esses são exemplos ainda mais, entre aspas, leves, que nós já temos visto com a maior frequência possível na nossa cultura. A gente vê o quê? Trisal, a gente vê relacionamento poligâmico, a gente vê casamento de duas mulheres com um homem com duas mulheres, a gente vê as pessoas defendendo que aborto é uma escolha, assim como escolher um Big Mac é uma escolha, né? Isso já virou normal, já está naturalizado na nossa cultura, frutos do pós-modernismo. Mas se a gente escancarar mais um pouquinho a porta, o negócio vai ficar mais feio. Por quê? Porque homicídio pode ser errado para mim, mas pode não ser para você. Pedofilia pode ser enojante para mim, mas pode não ser para fulaninho. E se não existe verdade absoluta, todo mundo tem a sua verdade, e cada pessoa decide o que é certo e o que é errado, como eu posso dizer para o pedófilo que ele está errado? Uai, é só o desejo dele, é a vontade dele, é a verdade dele, é aquilo que ele acha que é certo. Então, a gente vai ter que respeitar, a gente vai ter que aceitar, porque a gente não pode colocar o dedo no nariz do coleguinha e dizer para ele que o que ele faz é certo ou é errado. Vocês percebem como isso é uma coisa bizarra? Como isso abre assim, sabe? Como a tampa de um bueiro que você levanta e sai todo tipo de ratazana de dentro. E, gente, isso tá tão próximo da gente que às vezes a gente fala assim, né? Ah, um dia a pedofilia vai ser normalizada. E as pessoas falam assim, meu Deus, que absurdo. Claro que não. Gente, mas já tem gente falando ao vivo na Rede Globo que é só uma doença e que a gente precisa respeitar. Ainda ontem eu vi um vídeo de uma mulher falando que é só um desejo e que a gente não pode oprimir as pessoas, porque as pessoas têm os seus desejos, elas têm as suas fantasias. Não existe certo, não existe errado. Então, quem sou eu, ou quem é a lei, ou quem é o Estado, para dizer o que você pode e o que você não pode fazer? Quem sou eu para dizer que se tal cultura come carne humana, tá errado? É só a cultura dele. Se tal cultura tortura bebê, é a cultura deles, a gente precisa respeitar. E aí, quem nunca viu falando, por exemplo, se tem uma tribo indígena canibal, a gente tem que respeitar porque é cultural. São frutos do pós-modernismo, da verdade relativa, que já são palpáveis na nossa cultura, gente. Eu parando aqui para ler os comentários, tá? São os frutos que já são palpáveis para nós e que sinto dizer, gente, vai ficar pior a cada dia, porque como eu disse, Samara mesmo falou, é uma cegueira, né? E a própria Bíblia diz que Deus cegou o entendimento deste mundo, Deus cegou o entendimento dos ímpios. Então eles estão cegos e eles estão seguindo isso para a sua própria destruição. Quando a gente olha para o Ocidente, né? A gente olha, por exemplo, para países como a França,
A gente vê o Ocidente se autodestruindo. A gente vê ali um domínio islâmico, a gente vê as famílias, né, do Ocidente diminuindo cada vez mais, e as famílias, né, muçulmanas crescendo, né, tomando esses lugares muito firmes nas suas convicções, enquanto o Ocidente abre mão de todas as suas convicções, né? E aqui ela fala sobre isso, o desconstrucionismo. O Ocidente está obcecado em desconstruir as convicções que sustentam, que alicerçam toda a nossa civilização, as convicções que nos trouxeram até aqui. Então, o mundo está caminhando para a sua própria destruição. As pessoas, assim como nos dias de Noé, né? Assim como nos dias de Noé, as pessoas elas foram testemunhas da sua própria rebelião, né? As pessoas ali afogadas, elas foram testemunhas da sua própria rebelião contra Deus, de que elas ouviram a palavra e se negaram a ouvir, a abraçar a verdade, e aceitaram caminhar para a sua destruição. A nossa sociedade também, como nos dias de Noé, as pessoas serão testemunhas da sua própria destruição. E elas estão caminhando para a sua própria destruição, porque elas assim escolheram, elas abraçaram uma cosmovisão que no final as matará, no final as destruirá. E o que é que nós precisamos ensinar aos nossos filhos? É por isso que a gente precisa estudar, para que eles também não estejam cegos diante disso. Bom, primeiro nós precisamos ensinar aos nossos filhos que toda verdade, ela parte de um ponto, né? Tudo que a gente afirma parte de um ponto. E aí, gente, o Lewis, ele vai falar aqui algumas coisas que eu acho muito interessantes sobre esse assunto. Vamos lá. Olha só, no começo do cristianismo puro e simples, né, ele fala justamente sobre a questão da lei natural e da lei moral, que está intrínseca, né, a todos os lugares, todas as nações, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer tempo, há coisas que nós sabemos que são certas e que são erradas. Independente de onde a gente esteja, se a gente estiver no Japão, aqui no Brasil ou na Islândia, a gente sabe que coisas X são erradas e coisas Y são certas, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer geração, né? Por que isso? Porque Deus, ele imprimiu nos nossos corações. Olha só que perfeição, né? A gente pode contemplar Deus em tudo. Acho que foi até a Gabriela que falou isso no último encontro, né? Mesmo a pessoa que se diz ateia, ela consegue vislumbrar Deus na criação, ela consegue vislumbrar Deus quando ela cuida do seu bebê, quando ela ama o seu filho. Nós conseguimos vislumbrar o imago Dei, a imagem de Deus em nós, quando nós percebemos que Deus imprimiu em nossos corações, né? E há um versículo que diz isso, eu não vou me lembrar agora, talvez esteja até aqui. Deus imprimiu em nossos corações a sua lei. Deus imprimiu em nossos corações uma lei moral, uma lei natural, para que mesmo quando às vezes nós não tememos a Ele, nós conseguimos enxergar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, Lewis, ele vai falar sobre isso. E ele diz assim, olha só, no fato de duas pessoas estarem brigando, por exemplo, ele diz assim, o intuito da briga é mostrar que o outro está errado. Mas não teria sentido fazer isso, a menos que você e ele tivessem algum acordo sobre o que é certo e sobre o que é errado. Da mesma forma como não teria sentido dizer que o jogador de futebol cometeu uma falta se não houvesse algum acordo sobre as regras do futebol. Ora, a lei ou regra sobre o certo e o errado é chamada de lei natural. Então, assim, as pessoas, né, mesmo as que falam que não existe verdade absoluta, elas estão o tempo todo brigando. Alguém falou aí, Camila, Hebreus 8:10. Obrigada, Camila. Eu sou péssima para lembrar, às vezes, assim, de cabeça, gente, o versículo, o capítulo. Eu só lembro o texto, mas eu não lembro o versículo e o capítulo. Então, se precisar, vocês vão me dando uma mãozinha aí. É, mesmo quem fala que não existe verdade absoluta, uma hora ou outra vai dizer assim: ah, mas você está errado. Ah, mas isso não é assim. Ou vai tentar convencer você da verdade dele. Mas veja só, se duas pessoas estão brigando sobre o que é certo, sobre o que é errado, só faz sentido discutirem sobre isso se elas partirem de alguma premissa, de algum acordo, de algum contrato sobre o que é correto e o que é errado, né?
É porque senão não faria sentido. Do mesmo jeito que não faria sentido num jogo que não tem regras de futebol, o árbitro dizer, ó, fulano cometeu uma falta. Ué, mas não tem regra. Como é que eu vou saber que aquilo é uma falta? Como é que eu vou saber que é errado? Então, se nós somos capazes de dizer que certas coisas são certas e são erradas, é porque existe alguma lei operando em algum lugar do mundo. E essa lei é a lei moral, a lei natural, que Deus imprimiu no mundo e Deus imprimiu nos nossos corações, de forma que mesmo uma pessoa que às vezes não acredita em Deus consegue olhar e dizer: não, torturar bebê é um absurdo, inaceitável. Por quê? Porque a lei moral está impressa nos corações de cada pessoa. Mais para frente, Lewis vai dizer assim, ó, mesmo que você consiga encontrar uma pessoa que afirme com toda a certeza que não crê que haja realmente o certo e o errado, essa mesma pessoa vai apelar para isso logo em seguida. Ou seja, uma pessoa que diz que não existe errado ou não existe certo, ela vai apelar para o certo e para o errado quando ela se vê numa situação que precisa. Ela poderá até quebrar a promessa que fez a você, mas se você tentar quebrar a sua com ela, num piscar de olhos, ela reclamará que não é justo. Então, assim, mesmo quem diz que não existe certo e errado, quando se vê numa situação em que está sendo prejudicado, num instante vai lembrar que certo e errado existem. Porque mesmo quem diz que a verdade absoluta não existe, numa situação em que for prejudicada, ela vai dizer o quê? Ah, mas isso não é justo comigo. Ah, mas isso que você está fazendo não é certo, mas isso não é uma coisa justa, não há justiça aí. Então, gente, não tem para onde correr. A verdade existe. Existe uma verdade absoluta. E mesmo quem diz que não acredita nisso, vai recorrer a esse argumento quando se vê acuado, quando se vê numa situação que precisa. Lewis diz ainda: os seres humanos de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente não fazer. Em segundo lugar, os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma. Eles conhecem a lei moral, mas a transgridem. Esses dois fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos. Então, Lewis, ele coloca o seguinte: todos nós temos a lei moral que Deus imprimiu em nossos corações. Isso é a imago Dei, a imagem de Deus impressa em nós, nos nossos corações. Todo ser humano ele tem essa lei moral impressa em si. Mas nem todos vão viver de acordo com essa lei moral, porque rejeitaram o Senhor. Então, alguns escolhem viver transgredindo essa lei. Então, mesmo quem diz que a verdade não existe, sabe que ela existe. Mas ele escolhe viver transgredindo. Por quê? Porque o entendimento está cego, porque o coração foi endurecido, porque vive ali uma cegueira espiritual. Então, vive em transgressão a essa lei moral que Deus imprimiu nos nossos corações. Acho que tem alguém com o microfone ligado, né, gente? E aí, vamos para algumas implicações, né? Para a gente aprender a se posicionar melhor. Algumas implicações que isso traz para os nossos filhos, né? De coisas que podem ser ditas a eles em sala de aula, né? Nos lugares que eles frequentam, na escola, enfim. E como nós podemos, né, quebrar essas mentiras. Primeira mentira, ainda aqui no capítulo 8, que as nossas percepções pessoais determinam a realidade. Gente, é o que mais a gente vê hoje. Ah, eu sinto isso e isso é a realidade. Ah, eu sinto que eu sou um cavalo, então eu sou um cavalo, né? Parece uma piada, né, gente? Às vezes, eu juro que às vezes me dá vontade de rir, certas aberrações que eu vejo. Essa semana, por exemplo, eu vi um rapaz que diz que é um lobo. Ele diz que nasceu um lobo na pele, né, de um ser humano, mas ele realmente é um lobo, né? Ele uiva, ele tem vontade de comer o que um lobo come. Então, ele é um lobo e as pessoas precisam respeitar que ele é isso. Ele só nasceu no corpo errado. Dá vontade de rir, gente? Dá, eu juro, dá vontade de rir, porque é um negócio assim, sabe, tão ridículo que se a gente voltasse no tempo e contasse para nós mesmos que estaríamos vivendo
cenário assim, né? Tão bizarro hoje, a gente não acreditaria. Mas isso existe, é uma realidade, né? E é, como eu disse, mais próximo do que de nós do que a gente imagina. Os sentimentos determinam o que é verdade, o que é realidade para as pessoas. Se eu, o filósofo disse, tá cortando, gente? Se tiver, vocês me avisam, se quiser que eu volte a alguma coisa. Me deem um feedback aí. Vocês estão me entendendo, Aqui tá normal. Aqui ok? também. O filósofo dizia assim, né? Eu penso, logo existo. A nossa realidade hoje é eu sinto, logo eu sou. Então, as percepções pessoais das pessoas determinam a realidade. Isso é uma mentira, né? Os nossos filhos, eles não podem acreditar que os sentimentos, as percepções das pessoas podem determinar a realidade à nossa volta. Não é assim que funciona. Porque ela diz aqui, né? Se nossas percepções determinam a realidade e a verdade é a correspondência da realidade, então, essencialmente, são as nossas percepções, os nossos sentimentos que determinam a verdade. E as implicações desse raciocínio são extremamente problemáticas. Por quê? Determinar certo e errado só depende, como eu falei agora há pouco, da experiência subjetiva de cada indivíduo, né? Então, cada pessoa determina aquilo que é certo, o que é errado, de acordo com as suas experiências, de acordo com os seus sentimentos. E aí a gente vai ter uma pessoa na rua que diz que é um cavalo comendo grama, a gente vai ter uma pessoa dizendo que se relacionar, um adulto se relacionar com uma criança é tranquilo, é normal e a gente tem que aceitar. E ninguém está seguro. Ela diz aqui: num mundo como esse, ninguém está seguro. Não há espaço para mal-entendidos. Em última análise, este é o mundo que o pós-modernismo nos dá. Um mundo inseguro, onde cada pessoa tem a sua verdade de acordo com os seus sentimentos e onde você pode ser preso a qualquer hora por crime de ódio. Por quê? Porque se Samara acha que, sei lá, o céu é roxo e a grama é rosa, e eu digo para ela que a grama é verde e o céu é azul, ela vai ficar muito chateada, porque eu estou indo em contra a verdade dela, e eu estou ofendendo ela, e eu estou oprimindo ela. Então, né, Samara pode arrumar uma grande confusão comigo, Samara pode me processar, porque é a verdade dela e é preciso respeitar a verdade dela baseada nas percepções pessoais dela. Essa é a primeira mentira do pós-modernismo, que nós precisamos desconstruir para os nossos filhos, ou não deixar que seja construído na mente dele. A segunda é que afirmar uma verdade é brincar com o poder. Talvez você diga, como assim, né? Não entendo o que isso significa. Bem, vamos botar de uma forma mais próxima da nossa realidade. Quem nunca ouviu que você está me oprimindo falando isso? Se eu disser, por exemplo, que, né, de acordo com a palavra, e nós cremos que a palavra é verdade, aborto é um pecado grave, é assassinato. E uma mulher está decidida a cometer um aborto. Então, ela pode dizer o quê? Você está me oprimindo, você está me ofendendo, a sua verdade está me oprimindo, a sua verdade está me ofendendo. Então, a segunda mentira que o pós-modernismo conta é que contar a verdade, dizer uma verdade a alguém, é brincar com o poder, é exercer poder sobre a vida de alguém, é exercer, é oprimir uma pessoa. E isso também não passa de uma mentira. Inclusive, ela fala aqui, né, da envenenar o poço, que é uma falácia lógica, né? Quando você quer desconstruir o argumento de alguém, mas você não tem argumento suficiente, você envenena o poço, que é o quê? Você acusa aquela pessoa, por exemplo, de estar ali oprimindo. Então, você desvia o foco, né, daquilo que foi dito e coloca o foco na opressão. Você envenenou o poço e aí ninguém considera mais o que foi dito, porque aquela pessoa já foi taxada de opressora, já foi taxada de má, de pessoa odiosa, de fascista, de seja lá o que for. Isso se chama falácia, né, do envenenamento do poço. Ela diz aqui. Consiste em atacar o caráter de alguém apontando a suposta falha dessa pessoa. Uma falta tão flagrante que anularia a confiabilidade de qualquer outra coisa que ela possa dizer. Então você fala assim: fulano é opressor, fulano está me oprimindo. Isso reduz a verdade a um jogo de poder,
onde também não há espaço para se determinar o que é certo e o que é errado. Essa é a segunda mentira que o pós-modernismo vai contar para a gente. E a terceira mentira é que toda verdade é subjetiva, como eu falei. É, mas essa é a mais fácil da gente desconstruir, porque, como eu disse, né, se alguém não estava no começo, esse é um argumento autodestrutivo. Quando alguém disser toda verdade é subjetiva, pergunte para ela, essa é uma verdade absoluta ou também é uma verdade subjetiva? Por quê? Se a pessoa disser que é uma verdade subjetiva, então a afirmação dela se torna automaticamente falsa. E se ela disser que é uma verdade absoluta, então a afirmação dela também se torna falsa. Então, de qualquer forma, é um argumento autodestrutivo, super fácil da gente desconstruir para os nossos filhos. A maioria, ela diz aqui, né, das alegações do pós-modernismo podem ser colocadas contra ele mesmo. Afinal, afirmaram que uma verdade não passa de brincar com o poder. Afinal, afirmar uma verdade não passa de brincar com poder. Aliás, você está afirmando que algo é verdadeiro? Que poder você recebe de tal afirmação? Você está querendo dizer que é objetivamente verdadeiro, que toda verdade é subjetiva? Percepções definem a realidade ou isso não passa da sua própria percepção? Então, perceba, é um argumento circular. Você vai voltar para o mesmo lugar, né? E vai destruir ali o próprio argumento. Mas, gente, para finalizar esse capítulo 8, o fato é que nós que conhecemos a palavra, e graças a Deus não estamos com o nosso entendimento certo, sabemos que a verdade ela não é uma coisa, a verdade ela é uma pessoa. Porque Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia é categórica ao dizer que a verdade é Cristo. Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E porque o mundo insiste obcecadamente em matar a verdade? Porque o mundo insiste em matar Cristo. Porque o mundo rejeita Cristo. Porque não há espaço para Cristo no mundo. O mundo quer expulsar Cristo do seu próprio mundo, do mundo que ele criou. Porque quer viver conforme os seus próprios desejos, quer viver conforme as suas próprias vontades, conforme as inclinações da carne. Então, o mundo está, né, tentando matar Cristo mais uma vez. E é por isso que o mundo está tentando matar a verdade, porque no fundo temos a verdade impressa nos nossos corações. E a verdade é Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos fazer com que os nossos filhos entendam, ela diz aqui, né? Que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus são fatos absolutos. Não é uma hipótese, não é uma teoria, não é, sabe, é algo que pode ter acontecido, não. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus são fatos absolutos, que se baseiam, inclusive, em eventos históricos reais, comprovados, fatos históricos. E esse Jesus, ele é a verdade. A verdade que o mundo insiste em tentar expulsar, mas a verdade que rege o mundo na palma das suas mãos. Este é o nosso capítulo 8, né? Ela vai dizer aqui, a verdade é uma pessoa. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele também declarou: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que nos liberta é a verdade que libertará os nossos filhos do engano. É a verdade que libertará os nossos filhos dos sofismas. Cristo é a verdade. E, queridas, por mais que seja um pouco assustador a gente pensar, né, que a gente não tem o controle dos nossos filhos, a gente não controla a salvação deles, a gente não controla aquilo que uma hora ou outra vai entrar pelo ouvido deles. Mas é um descanso, na verdade, saber que a gente não controla, porque Cristo é a verdade e é a verdade que liberta. Então, se tivesse nas nossas mãos, provavelmente a gente falharia. Eu até falei isso no outro clube do livro, né? Mas está nas mãos de Cristo, né? Dar o crescimento daquilo que nós plantamos na vida dos nossos filhos. Então, a gente faz a nossa parte, crendo que o Senhor, né, há de preservá-los fiéis até o dia dele. E aí, gente, como eu falei, os assuntos eles se ligam. Então, eu acabei já, né, entrando no. Já acabei entrando no relativismo moral enquanto falava do capítulo 8, porque os dois são muito interligados, tá? Então, nem tem muita coisa para destoar, assim. Mas vamos entender um pouquinho
do relativismo moral para a gente, né, ir caminhando para o final. O relativismo moral, ele nada mais é do que a consequência do pós-modernismo. Vamos dizer assim, o pós-modernismo está ali, né, com a sua teoria, com a sua filosofia, e a consequência dessa filosofia, o fruto podre ali da árvore, é o relativismo moral, do qual Lewis tanto vai falar aqui. Ele diz, por exemplo, o seguinte, está até aqui essa afirmação. Meu argumento contra Deus, para quem não sabe, Lewis ele foi ateu durante muito tempo. Ele começou a estudar para provar que Deus não existia, e aí ele acabou rendendo-se ao Senhor. Ele acabou descobrindo que Deus existe sim. E ele diz assim, né? Meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto. Mas como eu cheguei à ideia de justo e injusto? Alguém não chama uma linha de torta, a menos que tenha alguma ideia do que é uma linha reta. Com o que eu estava comparando o universo quando o chamei de injusto. Então, Lewis, ele começa ali provar, né? Querer provar que o universo é injusto, querer provar que Deus não existe. E aí ele começa a pensar qual é a base para eu dizer que o universo é injusto. Da onde eu estou tirando qual é o ponto de partida? Porque para dizer que algo é injusto, eu preciso conhecer o justo. Para dizer que uma coisa é errada, eu preciso conhecer o certo. Para dizer que alguma coisa está torta, eu preciso conhecer uma coisa reta. E foi quando ele começou a se questionar, né? Existe uma lei moral, existe uma lei que rege todas as coisas, existe uma verdade absoluta da onde se parte, né, todas as outras afirmações. E a autora, ela diz aqui o seguinte, né? A ironia do relativismo é a seguinte: para que algo seja relativo, deve haver algo que seja absoluto. Então, disse, né, que é o relativismo moral, mas até para existir um relativismo moral, é preciso que haja um absoluto moral. E esse absoluto moral é aquele que nós conhecemos, são as escrituras, né? Então, o mundo ele tenta correr a todo custo da palavra, mas ele acaba voltando para ela. Então, o relativismo moral é, em última análise, autodestrutivo, uma vez que, e aqui vem um ponto muito importante, ele exige que todos tolerem uns aos outros. Mas essa é uma exigência que se prova intolerante para com aqueles que são considerados intolerantes. O que é que isso significa? O mundo hoje, a palavra favorita do mundo é tolerância. Você tem que tolerar, você tem que ser mais tolerante, você tem que. Tolerância. Tudo que você fala, qualquer post polêmico, qualquer assunto polêmico, o mundo exige que você seja tolerante. A gente tem que tolerar tudo, a gente tem que tolerar todos. Mas esse também é um argumento autodestrutivo a partir do momento que o mundo não nos tolera. Minhas irmãs, o mundo não nos tolera. O mundo não tolera o evangelho de Cristo, o mundo não tolera as verdades bíblicas, o mundo nos odeia. Então a gente tem que tolerar tudo, enquanto o mundo tenta cuspir a gente a todo custo daqui. Então, na verdade, o relativismo moral é o suprassumo da intolerância, porque ele só tolera aquilo que ele concorda. Enquanto nós deixamos claro aquilo que nós não toleramos. Mas ainda assim, a gente não vive no mundo tentando cuspir as pessoas dele. Mas os relativistas morais, os pós-modernistas, eles estão tentando escorraçar a gente do mundo. E os nossos filhos precisam saber disso. Porque eles serão taxados provavelmente de intolerantes. Ou alguém dirá a eles que os pais deles são fundamentalistas religiosos intolerantes. Mas a verdade é que eles são intolerantes. Porque a partir do momento que você se posiciona de forma contrária ao que eles acreditam, eles vão chamar você de todas as palavras possíveis para que haja um linchamento, né, da sua pessoa, um linchamento do seu caráter, um linchamento virtual. Então, eles pregam a tolerância e eles são extremamente intolerantes. Deixa eu só ver onde eu parei aqui, né? Ela fala assim: hoje as emoções são o principal árbitro da verdade moral. A força das emoções é que tem determinado a exatidão de certo e errado. Então, é aquilo que a gente já conversou. Ai, você tem que tolerar, você tem que amar. Mas tocou na minha emoção, eu não te tolero. Tocou na minha emoção,
essa pessoa precisa ser varrida da face da terra. Essa pessoa não pode estar entre nós. Essa é a falsa tolerância que o relativismo moral tanto prega. E ela fala algo aqui que me chama a atenção porque faz um paralelo muito interessante com a frase do Lewis. Ela diz assim: nossa sociedade vive um grande experimento. Aquilo que acontece quando as emoções são colocadas no comando o tempo todo. Aí olha só, né? As emoções das pessoas têm regido a nossa sociedade. Mas olha o que o Lewis fala aqui, né? A coisa mais perigosa que você pode fazer é pegar um impulso da nossa própria natureza e determiná-lo como regra a ser seguida a todo custo, pois todos eles, sem exceção, têm o poder de nos transformar em demônios se o estabelecermos como guia. Então, as nossas emoções, as emoções das pessoas, vamos dizer assim, né? Elas têm guiado o mundo, elas têm guiado o que é certo e o que é errado. Só que a palavra diz o quê? Que o nosso coração, de onde fluem as emoções, é enganoso. E Lewis vai dizer aqui que a coisa mais perigosa que uma sociedade pode fazer é pegar os seus impulsos, seus desejos, suas emoções e colocar isso como um guia da sociedade, colocar isso como algo que estabelece regras na sociedade, pois isso transformará as pessoas em demônios. E é exatamente o que nós temos visto. Bizarrices, atrocidades, coisas impensáveis que arrepiam assim o cabelo da gente. Porque as emoções, os desejos, os impulsos das pessoas, né, têm guiado a sociedade. As pessoas vivem como animais, não controlam seus próprios impulsos, os seus desejos, e estabelecem isso como guia, né? Esse é o carro-chefe do relativismo moral. E ela diz assim, né? É de admirar que nossa sociedade, um antro moralmente relativo, sofra uma epidemia tão grande de depressão, ansiedade e ataque de pânico. Gente, transgredir a lei de Deus, essa lei gravada no nosso coração, tem consequências espirituais. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nossos filhos precisam saber. Nós temos a lei de Deus gravada nos nossos corações. Quando a gente opta por viver deliberadamente em transgressão a essa lei, existem consequências espirituais e físicas também. É por isso que a nossa sociedade anda tão depressiva, tão triste, tão sem sentido, tão ansiosa, lotando as clínicas dos psiquiatras, dos psicólogos, tantos suicídios, tantas overdoses. As pessoas elas estão cada vez mais afundadas em problemas psiquiátricos. Elas estão cada vez mais reféns de remédios, de ansiolíticos, porque elas se libertaram de todas as amarras do mundo e elas estão cada vez mais presas. Porque transgredir a lei que o Senhor imprimiu nos nossos corações traz consequências duras, espirituais, físicas e emocionais. E os nossos filhos precisam ter o tato de olhar para o mundo lá fora e ver que alguma coisa está errada. E ver que não está legal. Porque as pessoas, elas estão rejeitando a lei de Deus, a imago Dei, impressa nos corações delas. Eles precisam saber, como ela diz aqui, que valores, a depender de quem, podem mudar, mas fatos são verdadeiros a todos, em todos os tempos e regiões, sempre. Há algo que o Lewis diz aqui, e eu gosto muito dessa frase dele. Ele diz assim, né? O progresso não quer dizer apenas mudança pura e simples, mas mudança para melhor. Então, se nenhum conjunto de ideias morais fosse mais verdadeiro ou melhor do que outro, não haveria sentido em preferir a moralidade civilizada à moralidade selvagem, ou a moralidade cristã à moralidade nazista. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Gente, se a moral ela é relativa, não faz sentido alguém preferir uma sociedade civilizada a uma sociedade bárbara onde as pessoas comem umas às outras. Tá tudo normal, é tudo a mesma coisa. Não faz sentido você preferir é, a moralidade que nós temos aqui agora, a moralidade bíblica, ou a moralidade nazista. O nazismo não é errado. Se não existe moralidade, alguém pode dizer que o nazismo não é errado. Alguém pode dizer que o Holodomor, né, Holodomor ali, quando o comunismo matou até mais que o nazismo, não é errado. Mas os comunistas dirão, né, que não foi errado.
Vão até negar que isso aconteceu. Não é errado. As guerras, está tudo bem. Tá tudo certo no mundo, gente. Não existe parâmetro. Não faz sentido você preferir uma sociedade civilizada à sociedade nazista. Não faz sentido preferir uma sociedade civilizada a uma sociedade canibal. E nós chamamos, o mundo está chamando isso de progresso. O mundo está dizendo, o mundo está progredindo, o mundo está evoluindo. Evoluindo para onde? Para um mundo onde as pessoas se matam umas às outras, aonde pedofilia é certo, aonde aborto é legal, aonde não existe regra e todo mundo faz o que quer e vive como quer. Esse mundo vai ruir. Esse mundo vai ruir. E glória a Deus, porque esse mundo vai ruir, mas a gente vai para outro mundo. Glória a Deus, porque nós viveremos com o Senhor quando esse mundo ruir. Mas eles estão caminhando para a sua própria destruição e chamando isso de progresso, progressismo. Mas olha só o que é que Lewis fala. Todos nós desejamos progredir, mas o progresso significa chegar mais perto de onde você deseja estar. Contudo, se você tomou um atalho errado, então seguir em frente não vai levá-lo para mais perto. Se você estiver no caminho errado, o progresso significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. E nesse caso, a pessoa que voltar atrás mais rápido será também a mais progressista. E penso que, se você analisar as condições atuais do mundo, fica muito claro que a humanidade tem cometido um grande erro. Estamos no caminho errado. E se isso for verdade, temos de voltar atrás, pois esse é o meio mais rápido de progredir. Gente, o mundo tomou o caminho errado, o mundo pegou o atalho errado, está chamando isso de progresso. Vamos continuar seguindo em frente, que isso é progresso. Mas o único progresso que o nosso mundo poderia fazer era dar meia volta e voltar lá para trás. Essa era a melhor forma, como disse Lewis, aqui de progredir. Porque se você pegou o caminho errado, progresso é voltar, não é continuar indo no caminho errado, não. A gente sabe disso. E os nossos filhos precisam saber disso. Eles precisam saber que, filho, seguir nessa estrada não é progresso. Voltar às bases da lei moral, da lei de Deus, isso é o verdadeiro progresso. Não é o que o mundo chama de progresso. E aí, para a gente finalizar, acho que eu já estou falando demais, né? Não sei aí quanto tempo é que vocês costumam conversar. Ela vai trazer aqui também algumas mentiras do relativismo moral. Qual é a primeira, né? Que a gente pode alcançar um relativismo moral absoluto. Isso não é nem logicamente possível, né? Como ela fala aqui. É mais uma declaração fácil de contestar porque é autodestrutiva. Se você diz que tudo é falso, você precisa, então, isso consiste em alegar, conhecer a verdade acerca da verdade. Porque para dizer que uma coisa é falsa, eu preciso saber o que é verdadeiro. Como alguém falou lá no começo, eu só sei que uma nota é falsa porque eu conheço a verdadeira. Então, é uma alegação autodestrutiva. Para que o relativismo moral seja efetivo, ninguém pode sustentar convicções concretas, né? Então, a pessoa pode acreditar no que quiser, exceto se acreditar que suas crenças são verdadeiras. Então, vê só como é um negócio totalmente troncho, né? Um beco sem saída. Para existir um relativismo moral absoluto, ninguém pode acreditar naquilo que acredita. Então, é autodestrutivo. Segundo, né? Quem abraçar o relativismo moral encerrará todos os conflitos, né? Vamos viver todos no relativismo, ignorar a verdade, e aí nós vamos acabar com a guerra no mundo, todos os conflitos, todo mundo vai viver na paz e no amor. Outra coisa falsa. A única coisa que vai mudar é o lado oprimido. Primeiro, eu já falei para você, essa galera da tolerância não nos tolera, né? Então, existe um lado oprimido de todo jeito. E quando as verdades entram em conflito, né? Já que cada um tem a sua e vão entrar em conflito em algum momento, por quê? Se uma pessoa diz, ser homossexual não é pecado, e eu pego a Bíblia e digo, sim, é pecado. Essa pessoa vai se sentir ofendida, as verdades vão entrar em conflito, né? Então, vai haver aí uma discussão. As brigas não vão acabar nunca. Não vai existir paz e amor no mundo se todo mundo relativizar a verdade, ao contrário do que se diz. E a terceira mentira é que verdade e compaixão são coisas opostas.
E isso é uma coisa que pega muito, gente. A gente vê muito isso. Como se verdade e amor, verdade e misericórdia, verdade e compaixão, elas não pudessem andar juntas. Ou você diz a verdade ou você ama. Ou você diz a verdade ou você age com compaixão com alguém. Isso é uma grande mentira que provavelmente vai tentar roubar os nossos filhos em algum momento. Eles precisam saber que verdades precisam ser ditas, mas que elas podem ser ditas em amor. Elas podem ser ditas com compaixão e misericórdia. Mais do que isso, eles precisam saber que não dizer a verdade, isto sim, é falta de compaixão. Se eu sei a verdade e eu não digo a verdade para alguém, se eu sei a verdade e eu não prego essa verdade ao mundo, então é aí que eu estou faltando com misericórdia. É aí que eu estou faltando com amor com as pessoas. E a última mentira é que a pessoa que expressa compaixão, automaticamente ela apresenta um terreno moral superior, né? Então, a pessoa que ama todo mundo, que expressa uma falsa compaixão, ela é superior a todas as outras. A gente vê essa falsa sinalização de virtude, né? Com muita facilidade, inclusive na internet. Nossos filhos precisam saber que demonstrar virtude, sinalizar compaixão, não significa superioridade moral, né? A compaixão indevida, eu grifei essa frase porque eu queria que vocês fixassem ela também. A compaixão indevida aconselha a mãe a não disciplinar os seus filhos, pois lhes trará sofrimento. Se já assistiu ao filme A Fantástica Fábrica de Chocolates, você provavelmente testemunhou que tipo de pirralho essa abordagem costuma produzir. Meu marido sempre fala que algumas das maiores atrocidades infligidas à humanidade foram feitas em nome da compaixão. Gente, a gente vê bizarrices hoje feitas em nome da compaixão. Há pessoas que toleram pedófilos em nome da compaixão a essas pessoas, porque elas são só doentes. Há pessoas tolerando o aborto em nome da compaixão pela mulher que não quer carregar aquele bebê no ventre. As maiores atrocidades que o mundo já viu, elas são feitas em nome da compaixão. E os nossos filhos precisam saber que sinalizar compaixão, sinalizar virtude, não significa que você é uma boa pessoa e que você está fazendo necessariamente uma coisa boa. Sabe por quê? O mundo diz, por exemplo, que a gente não deve, como ela disse aqui, disciplinar os nossos filhos, educação positiva, né? Disciplina positiva. Não devemos disciplinar, não devemos dizer não, não devemos colocar limites. Mas a Bíblia nos diz que o pai que ama, ele castiga o seu filho. Aliás, tem versões que diz que açoita, inclusive. O pai que ama, ele não poupa o seu filho do sofrimento, justamente porque ele ama. Ele tem tanta compaixão pela alma do seu filho que ele não poupa ele do sofrimento e da disciplina, porque isso é salvação para a alma dele. Então, não enganemos os nossos filhos e não deixemos que eles sejam enganados, que compaixão e verdade são coisas diametralmente opostas. Bom, gente, esse foi o último capítulo meu, né, sobre relativismo moral. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tenha sido edificante para vocês. Nossos filhos precisam sempre olhar para Cristo, né? Cristo, ele não pregou a verdade, é a verdade. A verdade que encarnou e andou entre nós. Que coisa incrível. E ele é a verdade que andou entre nós e andou em compaixão, mas não deixou de ser a verdade. Jesus agiu com compaixão com a mulher adúltera. Jesus agiu com compaixão com Zaqueu. Jesus agiu com compaixão com cobradores de impostos, com pecadores. Jesus agiu com compaixão com Pedro, com os seus discípulos, né? O Pedro ali que era tão. Me identifico tanto com Pedro. Era bravo, nervoso, às vezes não pensava muito antes de falar, antes de agir, né? E Jesus amou tanto Pedro. Jesus, a verdade, que andou entre nós, não deixou de ser a verdade e agiu com compaixão. Quando nós olhamos para Jesus, ensinamos os nossos filhos a olhar para Jesus, eles têm um exemplo perfeito de que amor e verdade sempre andam juntos. Porque Jesus é amor e Jesus é verdade. Jesus é compaixão
e Jesus é justiça. Jesus é misericórdia, misericórdia, mas Jesus também é fogo consumidor, andando juntos. A verdade. Que nós, né, que o Senhor nos ajude a mostrar isso aos nossos filhos. Que o Senhor nos ajude também, né, a ser isso para os nossos filhos, que eles possam enxergar isso em nós, né? Que eles possam olhar para nós e ver verdade e compaixão, justiça e misericórdia, caminhando juntas. Minhas irmãs, não é uma missão fácil. Olha, eu tô aqui, inclusive, com enxaqueca, eu tô igual a Tami, né? Tami não veio hoje que tava com enxaqueca, eu também tô. Mas jamais ia cancelar esse encontro aqui com vocês hoje. E tô com enxaqueca em partes, porque hoje foi um dia tão difícil com a minha mais velha. Foi tanta birra e foi tanto trabalho, sabe? E o pai dela chegou, eu falei, ó, você tem que sentar e conversar com ela, porque hoje passou dos limites. E eu fiquei pensando, gente, às vezes é tão difícil para nós que estamos criando os nossos filhos, né? No caminho do Senhor, na admoestação, na disciplina do Senhor, não é fácil. É difícil, gente. Olha, às vezes dá enxaqueca no fim do dia. Mas imagina para quem está criando na cegueira. Imagina para quem está criando sem o auxílio do Senhor. Imagina para quem está criando longe da demonstração do Senhor. Como deve ser pesado, como deve ser difícil, né? Mas graças a Deus nós temos a graça de Deus. Essa graça capacitadora, né? Que todos os dias se renova sobre as nossas vidas e nos encoraja e nos auxilia, né? Nos fortifica para nós sermos essas mamães ursas, né? Essas mamães teólogas, essas mamães apologetas, né? A graça do Senhor nos capacita. E eu sei que aquele que nos deu a missão há de nos ajudar até o final. Olha, Elma também. Elma estava na mesma luta que eu, não é fácil, minha irmã, mas olha, aquele que nos confiou a missão, eu tenho certeza que é aquele que também nos ajudará a terminá-la, né? Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra nos nossos filhos também há de ser fiel para completá-la. E o meu desejo é que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, né? Ser mãe é uma tarefa para mulheres fracas, né? Fracas o suficiente para reconhecerem que nós não conseguimos sozinhos, para reconhecer que sem Deus nada podemos fazer, como a palavra diz, né? Esse versículo eu tenho carregado ele. Sem Deus nada posso fazer. Mas com Deus nós podemos fazer muito pelos nossos filhos, tenho certeza. E só o fato, né, de vocês estarem aqui às 10 horas da noite, inclusive, meu Deus, Samara falando aí, né? Cheia de hipódromos, gente. E a gente tá aqui, firme e forte, né? Com enxaqueca, prestes a parir, cansadas. Mas o fato de nós estarmos aqui, né? Significa que nós estamos comprometidas com os nossos filhos, em criá-los para o Senhor, devolvê-los para aquele que nos confiou, que nos emprestou eles por um tempo. E eu sei que o Senhor, né? O Senhor nos vê. Meninas, o Senhor nos vê. Às vezes a gente acha que ninguém nos vê, né? Nesses dias difíceis, caóticos, como foi o meu hoje. Mas nos conforta saber que o Senhor nos vê. É como Agar disse, né? O Deus que me vê. Ele é o Deus que nos vê em todos esses momentos. Ele é o Deus que está nos vendo agora, né? Buscando aprender mais dele para capacitar os nossos filhos. E sem dúvida, ele é o Deus que nos conduz gentilmente no nosso papel como mãe. Então, que Deus abençoe vocês. Espero, né, que vocês tenham gostado e que todos os outros encontros sejam muito edificantes para vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. Amém, Mari. Muito obrigada por esse compartilhar essa noite. Foi uma bênção, sem dúvida, na vida de todas nós. Né? Que Deus ele te recompense por isso que você fez. Foi um sacrifício e ele com certeza recebeu e vai multiplicar, né? Esse teu conhecimento e tudo isso que você liberou sobre as nossas vidas hoje. Eu queria te pedir para fazer uma oração para a gente poder encerrar. Pode ser? Claro, vamos lá. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui, por essas mulheres reunidas, meu Deus. Obrigada porque é o Senhor que coloca no nosso coração, Pai, sede e fome da tua palavra, de conhecer mais de ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento,
para te buscar, para te conhecer, Pai. E o nosso desejo, Senhor, é que nós prossigamos em te conhecer, Pai. Nós prossigamos em aprender mais de ti, Senhor. Deus, nós nos colocamos aos teus pés com corações vulneráveis que reconhecem que somos fracas, que somos incapazes, que sozinhas, Senhor, não podemos de fato fazer nada. Mas também nos alegramos em saber que temos o Senhor, Pai. E te pedimos mais uma vez ajuda-nos. Capacita-nos, Senhor, que a tua providência, a tua graça nos acompanhe ao longo da nossa jornada como mães, Senhor. Nos santificando, nos ajudando, esclarecendo aquilo que não sabemos, Senhor, que o teu Santo Espírito, Pai, venha a cada dia, Senhor, trazer aos nossos corações as tuas verdades, as verdades da tua palavra. Conduz, Senhor, os nossos filhos, meu Deus, que eles possam crescer em sabedoria, graça e conhecimento da tua palavra. Senhor, que o mundo, Pai, não roube a mente e os corações deles, Senhor, mas que o Senhor, que começou a boa obra neles, conserve os fiéis até o dia da tua volta. É isso que nós te pedimos como mães nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada a todos que estão aqui até essa hora, buscando aprender mais. E bom descanso para todas vocês. Até a próxima segunda. Amém. Boa noite.